Oi pessoal, como vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou o Thiago, sou o produtor de conteúdo aqui do Vida de Bipolar. Queria falar hoje sobre um assunto que me incomodou muito durante um certo tempo, agora está mais controlado, que é a questão da gente patologizar as nossas características pessoais. Para quem não está entendendo o que eu estou falando, eu vou explicar. Quando a gente recebe o diagnóstico de algum transtorno mental, seja depressão, bipolaridade, esquizofrenia, ansiedade, enfim, a gente costuma ter a tendência de atribuir tudo o que acontece na nossa cabeça, no nosso íntimo, na nossa personalidade à doença. Então, se a gente sente um estresse a mais, a gente já justifica, ah, não, porque eu sou bipolar, eu sou ansioso, é assim mesmo. E se a gente sente uma dificuldade extra no trabalho e a gente começa a ficar preocupado e a gente começa a achar que isso é por conta da nossa doença. E às vezes não é. Às vezes são situações do mundo e são traços da nossa personalidade. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito ansiosa naturalmente. Então, a bipolaridade só é um aditivo a mais à minha ansiedade que é própria a mim. Não tem nada a ver com a doença. Então, eu não posso atribuir exclusivamente a bipolaridade como sendo uma principal causa da minha ansiedade, da mesma forma que eu não posso atribuir a bipolaridade uma tristeza momentânea que eu possa estar ocorrendo a partir de uma situação real, tá, gente? Estou falando de uma situação que justifique uma tristeza que é natural da gente, que é natural do ser humano, porque a gente passa por momentos de dificuldades, a gente passa por momentos de crise naturais da vida. E às vezes não tem nada a ver com doença, não tem nada a ver com diagnóstico, não tem nada a ver com nada, mas a gente atribui essas situações práticas da vida, essas situações reais da vida à doença. E a gente começa a se justificar com as outras pessoas dizendo, não, eu sou bipolar, é por isso que eu tô agindo assim. Não, eu sou depressivo, é por isso que eu tô agindo assim. Não, eu tenho ansiedade, é por isso que eu tô agindo assim. Aí a gente começa a usar a nossa doença, nosso diagnóstico como muleta. Eu falo isso, gente, porque eu já fiz muito isso. Eu já usei o meu diagnóstico como bipolar como muleta para justificar qualquer coisa da que eu tivesse dificuldade, eu colocava desculpa, não, eu sou bipolar, então para mim as coisas são naturalmente mais difíceis, para mim é difícil mesmo, eu sou incapaz de fazer isso porque eu sou bipolar, eu ajo dessa forma exclusivamente porque eu sou bipolar, eu não me relaciono bem com as outras pessoas porque eu sou bipolar, eu não me dou bem profissionalmente porque eu sou bipolar, e não é assim, sabe? Existe a parte do diagnóstico, existe o diagnóstico, mas a gente existe a parte dele. A gente tem uma personalidade, a gente tem os nossos humores e eles estão relacionados ao diagnóstico, mas eles não dependem exclusivamente do diagnóstico. Então, a gente tem que ficar atento a isso para começar a não atribuir tudo que acontece com a gente a nossa doença, porque não é assim, sabe? A doença faz parte da gente, mas a gente não é a doença. A gente é muito além da doença. A gente é um ser humano complexo que tem medos, que tem receios, que tem anseios, que tem vontades, que tem desejos, que tem sonhos e tem uma infinidade de coisas dentro da gente, inclusive as nossas doenças, mas elas não são o que definem, o que delimitam a gente. A gente tem que parar com isso de atribuir tudo à doença. Não é assim que funciona. Para a gente evoluir, para a gente alcançar nosso equilíbrio, para a gente ter uma vida mais produtiva, uma vida normal, né? Esse normal entre aspas, porque quem teve uma vida normal nesse mundo doido que a gente vive, com pandemia, com tudo acontecendo, ninguém tá vendo uma vida 100% normal, né? Mas normal na medida do possível. A gente tem que saber separar o que é nosso, o que é da doença. Autoconhecimento é tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam comigo, se vocês discordam, como é que vocês estão lidando com o diagnóstico de vocês, o que vocês pensam sobre isso. Compartilhem nos stories, compartilhem no Facebook, compartilhem por aí. Muito obrigado, tá, gente? Obrigado pela atenção. Eu fico por aqui, mas eu volto qualquer hora dessa, tá? Tchau.